E aí, jovens? Tudo bom? Vitão? Bem, vamos esperar um segundinho para ver se os outros entram rapidinho, para a gente finalizar essa revisão. No finalzinho da revisão eu vou colocar uma atividade para vocês responderem hoje, tá? Vai ser como nós estamos fazendo toda semana, não, que vocês vão responder imediatamente, não, porque eu acho que não vai dar tempo. Então, eu vou colocar uma atividade para vocês responderem hoje, até às 18, tá? E essa atividade é uma atividade sobre esse período que nós estamos discutindo, para dar uma revisada mesmo nos conteúdos, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu lanço a nossa atividade do dia, tá? Beleza. Bem, como eu falei com vocês, então agora nós vamos começar a discutir sobre o Venceslau Braz, tá? O Venceslau Braz, ele foi um nosso presidente, né, importante porque ele governou justamente durante o período da Primeira Guerra Mundial. Então, alguns reflexos da Primeira Guerra Mundial no Brasil aconteceram justamente no Venceslau Braz. Exemplo, né, o Pacto de Ouro Fino. O Pacto do Ouro Fino foi o restabelecimento da política do café com leite, tá? A política do café com leite, ela foi firmada, né, lá no Campos Sales. Houve uma quebra durante o governo do Hermes da Fonseca e o Venceslau Braz conseguiu restabelecer essa política do café com leite, beleza? Por um pacto chamado Pacto do Ouro Fino, ou de Ouro Fino, tá bom? Uma outra situação que nós temos que destacar aqui do Venceslau Braz foi a questão da participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Foi uma participação tímida, mas nós estivemos ao lado da Tríplice Entente, tá? Para garantir os interesses econômicos do Brasil. O Brasil exportou muito café para a Europa e queria garantir o recebimento desse café, tá bom? Enviamos principalmente embarcações com médicos e suprimentos. Enviamos alguns soldados, poucos soldados, mas principalmente, né, médicos e suprimentos. Durante o governo do Venceslau Braz, nós tivemos ainda, né, um surto industrial. Isso porque nós comprávamos muitos produtos industrializados da Europa. Como a Europa estava passando pela guerra, né, nós começamos a substituir essas importações. Nós começamos a produzir aqui no Brasil alguns artigos para não depender dessas importações europeias. Beleza? Então nós tivemos aí uma industrialização que ficou, né, muito restrita ao eixo Rio-São Paulo e um pouquinho no Rio Grande do Sul, mas principalmente Rio e São Paulo. Durante essa fase, por conta da industrialização, nós tivemos uma greve, né, em 1917, a Greve Geral de 1917, um movimento liderado pelo movimento anarquista, né, o movimento anarquista no Brasil ainda era forte, né, o socialismo só começou a crescer no Brasil efetivamente depois da Revolução de 1917, né? Essa grande greve aconteceu por conta dos maus tratos e dos baixos salários nessas fábricas, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E também, né, vale a pena lembrar que o estopim para esse movimento aí das greves de 1917 foi justamente a questão do assédio. Muitos, né, supervisores, né, assediavam as mulheres que trabalhavam nessas fábricas, e isso acabou desencadeando esse movimento. Uma das principais consequências da grande greve de 1917 foi a proibição do trabalho de menores de 12 anos, tá bom? Uma das principais conquistas dessa greve de 1917 foi a proibição do trabalho nas fábricas de menores de 12 anos. Só para vocês verem como é que era o nível da exploração do trabalho naquele período, tá bom? Então, nós tivemos aí, né, vários momentos complexos dentro dessa greve, tá? Volto a falar, essa greve foi inspirada principalmente no anarquismo e não no socialismo. Aqui nós temos aí um cortejo fúnebre com mais de 10 mil pessoas
por conta do assassinato do Antônio Martinez, que era uma liderança desse movimento, beleza? E agora entramos aí na fase da crise, né, do período oligárquico. Vamos falar do Epitácio Pessoa, do Arthur Bernardes e do Washington Luiz, tá bom? O Epitácio Pessoa, ele assumiu a presidência numa situação bem adversa, né? O eleito em 1918 foi o Rodrigues Alves, beleza? O Rodrigues Alves, ele foi eleito presidente do Brasil novamente, só que ele faleceu vítima da gripe espanhola. Olha o contexto aí, né, de uma pandemia aí, como nós tivemos durante o finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né? A gripe espanhola, né, matou milhões e milhões de pessoas. No Brasil, talvez o mais famoso que foi vítima da gripe espanhola foi o Rodrigues Alves. Então, o Rodrigues Alves, ele morreu por conta da gripe espanhola antes de tomar posse, por isso nós tivemos uma nova eleição. E nessa nova eleição nós tivemos um evento interessante, porque o Epitácio Pessoa, ele foi eleito à distância, tá? Ele não estava no Brasil durante a campanha e eleição, ele estava na França participando da Paz de Versalhes, do Tratado de Versalhes. Ele representou o Brasil na construção do Tratado de Versalhes. Então, nós tivemos aí o Epitácio Pessoa como nosso presidente eleito à distância, tá bom? E o governo do Epitácio Pessoa foi um governo bem agitado, tá, amiguinhos? Nós tivemos durante essa fase o movimento tenentista, tá? Um movimento de militares, tenentes, capitães, que faziam oposição às oligarquias, né? Defendiam, entre outras coisas, o voto secreto, o fim dessas fraudes eleitorais, porque o voto aberto propiciava isso, né? O protecionismo, a estabilidade econômica, a nacionalização de recursos, tá? Então, o movimento tenentista foi um movimento aí de oposição, né, às oligarquias, à República do Café com Leite. Um dos movimentos que nós temos destaque durante essa fase do Epitácio Pessoa foi o movimento dos 18 do Forte, o movimento do Forte de Copacabana, beleza? Então, o movimento dos 18 do Forte, o movimento do Forte de Copacabana, foi justamente um episódio ao qual 16 militares e 2 civis marcharam numa tentativa de tomar o Forte de Copacabana e desencadear aí um processo de tomada do poder para acabar com as oligarquias, tá? Nesse episódio, 16 pessoas morreram, tá? Nós tivemos entre os sobreviventes o Eduardo Gomes, que é uma figura engraçada, onde no momento que a gente tiver mais tempo eu vou falar um pouquinho mais sobre Eduardo Gomes para vocês, né? Mas foi depois candidato à presidência do Brasil, né? Ele disputou com o Dutra a eleição lá da República Liberal, tá bom? Então, o movimento tenentista, ele foi muito forte, ele tentou inclusive impedir a posse do Arthur Bernardes, que foi o presidente eleito na sequência do Epitácio Pessoa, beleza? Aqui nós temos uma imagem, né, do 18 do Forte, e entramos aí no Arthur Bernardes, tá? Nessa nossa marcha aí de revisão para nossas provas da semana que vem. Bem, o Arthur Bernardes, que pegou essa fase aí de 22 a 26, também, né, governou um período bem agitado. Só que o Arthur Bernardes, ele foi autoritário, vou dizer assim, em algumas medidas, ele tomou algumas decisões, vou chamar assim, de precipitadas, sendo muito violento ao dissipar alguns movimentos, tá? Nós tivemos durante o governo do Arthur Bernardes, né, a Coluna Prestes, que começou no governo do Arthur Bernardes e só foi finalizada no governo do Washington Luiz, beleza? O gatilho para a Coluna Prestes foi o movimento dos 18 do Forte, tá? A Coluna Prestes foi um movimento tenentista, eles marcharam por todo, né, o sertão brasileiro, percorreram mais de 24 mil quilômetros, beleza? Não foram derrotados, lutaram contra fazendeiros, lutaram contra tropas do governo, lutaram inclusive contra o movimento do cangaço, né? O movimento do cangaço chegou a combater o movimento tenentista na região Nordeste,
por conta de algumas promessas. Mas o movimento tenentista foi sim um movimento importante. A Coluna Prestes foi um movimento importante de oposição a Arthur Bernardes. E nós tivemos durante o governo do Arthur Bernardes o estabelecimento do estado de sítio. Né? Aconteceram um monte de manifestações, e uma manifestação em particular que ocorreu em São Paulo, ela foi sufocada de uma forma muito violenta. Arthur Bernardes, né, ele mandou bombardear a cidade de São Paulo, o que enfraqueceu muito ele. Ele governou em estado de sítio, beleza? Aqui nós temos o percurso, né, dessa coluna, da Coluna Prestes, beleza? A Coluna Prestes, depois nós vamos comentar um pouquinho mais no Washington Luiz, mas ela se dissipou no governo desse presidente, do Washington Luiz, né? E aí eles se exilaram principalmente na Bolívia. O Luiz Carlos Prestes, né, ele foi para a Bolívia, inclusive onde ele teve contato com obras socialistas e voltou defendendo o socialismo ao Brasil após a Revolução de 30. Aqui nós temos aí uma foto desse movimento, passando por uma região do interior. Foram várias as passagens, e por onde eles passavam, o movimento da Coluna Prestes, eles iam agregando pessoas começavam a seguir o movimento da Coluna Prestes. Existem muitas discussões, muitos textos sobre a Coluna Prestes. O cangaço também foi um movimento de banditismo social, essa faixa aí. O movimento do cangaço, ele perdeu força após a Revolução de 30, na era Vargas ele foi se dissipando até deixar de existir. Foi um movimento, como eu falei com vocês, de banditismo, de resistência, tá? Mas eu preciso que a gente acabe com alguns mitos, Existe um mito aí no senso comum de que o movimento do cangaço ele representou uma espécie de Robin Hoods brasileiros, que eles retiravam dos ricos e davam aos pobres. Não, eles retiravam dos ricos para eles próprios, tá? Era um movimento ligado à condição social, mas não era um movimento, onde o grupo previa uma distribuição de renda. Não, eles queriam sobreviver, tá bom? Então, o movimento do cangaço, ele foi um movimento de banditismo social. O que significa isso? Por uma condição, por uma questão de classe, tá? Pessoas que não eram inseridas na sociedade acabaram se marginalizando e invadindo essas propriedades, roubando, tentando sobreviver aí nessa região tão complicada que era a região nordestina, tá bom? Uma região, como vocês podem ver na imagem, destruída pela seca. Então nós temos aí, o coronelismo contra o cangaço, os fazendeiros tentando lutar contra os cangaceiros, o próprio cangaço lutando contra o movimento da Coluna Prestes, tá? E houve uma promessa ao Virgulino, o Lampião, feita pelo governo do Ceará, de que se ele derrotasse a Coluna Prestes, ele iria ganhar a patente de capitão e seria perdoado. Obviamente o governo cearense não ia cumprir essa promessa. A ideia era enfraquecer os dois movimentos ou destruir os dois movimentos, mas o Lampião ele acabou agregando essa patente à sua figura. Ele era conhecido como capitão por conta dessa situação. O grupo do Lampião, eles sofreram uma emboscada e foram eliminados por tropas do governo, tá? Nós temos aí Maria Bonita, Lampião, muitas imagens, sobre desse movimento, desse período. Mais uma imagem. E aqui, em 38, o grupo do Lampião sofreu uma emboscada e foi eliminado. As cabeças foram arrancadas como um troféu, Então, daqui nós temos aí várias figuras, Lampião, Maria Bonita, entre outros membros do grupo. E aí entramos no último governo, Finalmente aí, depois de vários slides, eu sei que vocês devem estar exaustos, cansados de me ouvir, Tá acabando.
né? No início, quando eu terminei de fechar esses slides ontem à noite, né? Eu nem consegui configurar tudo bonitinho, não. Vocês podem até perceber que ficou algumas coisinhas tortas aí, ficaram algumas coisinhas assim. Eu fiquei com medo de não dar tempo, mas eu acredito que nós vamos conseguir vencer, né, esses slides. O Washington Luiz, né, ele foi então o último presidente dessa fase da República Oligárquica. Ele iniciou seu governo com uma política de apaziguamento, resolvendo muito do que havia sido feito pelo Arthur Bernardes. Entre as ações do Washington Luiz, nós tivemos, né, um processo de anistia, liberando alguns presos políticos, pessoas que foram presas durante o governo do Arthur Bernardes de forma autoritária. O Washington Luiz, ele seguia muito uma linha de pensamento lá do Afonso Pena, né? O Afonso Pena foi o presidente que falou que governar era povoar. Mas para o Washington Luiz, povoar era construir estradas. Eu não tenho como povoar uma determinada região se não existe acesso a essa região. Então, o Washington Luiz foi um presidente asfalto, ele mandou estradas. Tá? Ele investiu tanto em estradas que ele foi o responsável, em 1928, pela criação da PRF. A Polícia Rodoviária Federal foi criada pelo Washington Luiz para fiscalizar essas estradas que foram sendo construídas durante o seu governo. Tá? E só para vocês terem uma ideia da importância, né, desse processo. Tudo bem que nós deveríamos ter investido mais em ferrovias, né, nosso transporte de mercadorias, né, mas as estradas também foram importantes. Uma viagem no início do século XX do Rio de Janeiro para São Paulo demorava dias. E agora, com a construção de estradas, como a Rio-São Paulo, nós passamos a fazer esse trajeto ali, nesse período do Washington Luiz, né, 26 a 30, em 14 horas. Então, assim, a importância desse processo e dos avanços que nós tivemos também nesses governos, tá bom? Então, nós tivemos um monte de estradas estabelecidas durante o governo do Washington Luiz. Ele fez uma política de apaziguamento, resolvendo algumas questões que foram iniciadas no Arthur Bernardes. Ele conseguiu derrotar, né, dissipar pelo menos a coluna Prestes. O Luiz Carlos Prestes e o seu movimento eles se dissiparam, ele fugiu para a região da Bolívia, né? Mas a grande questão do Washington Luiz, né, o que mais machucou o Washington Luiz nesse processo aí, né, do seu governo foi a crise de 29. Né? O governo do Washington Luiz vinha de uma forma até equilibrada, mas a crise de 1929 foi um duro golpe contra o governo do Washington Luiz, porque afetou muito a questão cafeeira. Né? O café sofreu muito com a crise de 29. Os norte-americanos, eles eram os maiores importadores de café brasileiro, e aí pararam de importar o nosso produto, criando uma superprodução aqui também no Brasil, que nem o convênio de Taubaté resolvia, tá bom? Então, por conta disso, o Washington Luiz, ele acabou rompendo com a política do café com leite, beleza? Então, o que nós tivemos aí? O Partido Republicano Paulista rompeu com o Partido Republicano Mineiro, e aí, ao invés de lançar a candidatura do Antônio Carlos de Andrada, né, que era mineiro, o Washington Luiz... Caraca, minha vizinha deu um gritão aqui agora. Tá tretando com o marido. Tá rolando treta aqui dos vizinhos aqui, tá massa. Eu vou tentar evitar de ouvir essa conversa e focar aqui em vocês, desculpa. Mas vamos lá. Então, o Washington Luiz, ao invés de indicar o mineiro, né, o Antônio Carlos de Andrada, ele indicou outro paulista, o Júlio Prestes, beleza? E quando ele indicou, então, o Júlio Prestes, ele rompeu a política do café com leite. Minas Gerais, então, se sentindo prejudicada, se juntou ao Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e a Paraíba, João Pessoa, sobrinho do Epitácio Pessoa, que havia sido presidente do Brasil, né, e formaram aí a Aliança Liberal. Então nós tivemos aí uma eleição, né, com uma ruptura da política do café com leite. Não foi a primeira, nós tivemos uma lá no Afonso Pena, espero que vocês lembrem. Nessa eleição, antes de acontecer a eleição efetivamente, os dois grupos fizeram um acordo. Getúlio
Vargas e Júlio Prestes, de aceitar o resultado, beleza? O derrotado iria reconhecer a vitória de seu oponente, tá? E aí nós tivemos uma eleição marcada por uma forte fraude, né? Os dois lados roubaram muito. Para vocês terem uma ideia, Getúlio Vargas teve mais de 90% dos votos no Rio Grande do Sul. Ah, mas ele era do Rio Grande do Sul. Sim, mas ele não era uma unanimidade lá, beleza? Então, os dois lados roubaram muito, mas São Paulo prevaleceu, tá? O Júlio Prestes venceu o Getúlio Vargas. Só que aí a história, né, ela tem os seus próprios percursos. O João Pessoa, por uma situação que não teve a ver com a eleição, ele acabou sendo assassinado, beleza? O João Pessoa foi assassinado por um inimigo político, o João Dantas, lá na Paraíba. Essa morte, ela foi aproveitada, né, pela Aliança Liberal. O Antônio Carlos de Andrade, ele tem uma frase célebre: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então o Brasil vivia um momento muito complicado, reflexo da crise de 29, passando por crises de abastecimento, uma situação assim complexa. O Brasil vivia num limite para uma revolução. Então, né, com o apoio de Minas Gerais, Getúlio Vargas decidiu então fazer essa revolução antes que fosse uma revolução popular, melhor uma revolução feita pela própria elite, tá bom? Então, o Getúlio Vargas marchou, né, para o Rio de Janeiro e o Washington Luiz foi deposto, faltando pouco tempo para terminar o seu mandato. O mandato do presidente finalizava no 15 de novembro, fazendo referência, né, ao processo de estabelecimento da República. Inclusive, né, vale a pena a gente fazer essa observação, nós votamos hoje em outubro, no primeiro domingo de outubro, em homenagem à Revolução de 30. Não sei se vocês sabiam, acho que eu comentei também no meu vídeo, né, que eu fiz lá para a escola, né, a Revolução de 30, ela é homenageada a cada eleição no Brasil, porque ela acontece na primeira semana de outubro, justamente, né, fazendo referência à Revolução de 30. Então, o Getúlio Vargas, ele acabou depondo o Washington Luiz e impedindo a posse de Júlio Prestes, beleza? Formalizando aí o que nós chamamos de Revolução de 30. Tá bom, galera? Alguma dúvida, meus lindos? Hein? Ei, professor, aqui, Ei. aquele é que o Vargas, você disse que são os melhores exportadores de café, né? Você pode explicar aquele de novo? Como? Repete para mim, por favor. Porque ele tinha saído do... É porque ele tinha saído do exportador de café. Por que ele saiu? Você pode falar de novo? Ah, sim. Vamos lá. O que aconteceu ali no contexto do Washington Luiz, né? Os norte-americanos passaram pela crise de 29, nós discutimos isso há um tempo, né? E a crise de 29 ela acabou impactando em todo o mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, o impacto maior foi sobre a produção cafeeira, né? Os norte-americanos eles compravam uma boa parte da nossa produção de café. Daqui a pouquinho eu te respondo, Bianca, só um minutinho. Os norte-americanos eles compravam a maior parte da nossa produção de café, né? E eles pararam de comprar esse café por conta da crise. Então, os cafeicultores paulistas, com medo do que poderia acontecer se um presidente de Minas Gerais assumisse, eles decidiram romper e lançaram o Júlio Prestes. Então, a questão cafeeira ela esteve diretamente relacionada à Revolução de 30. Beleza? Era mais ou menos isso que você havia perguntado? Era essa a sua dúvida? Sim. Beleza. Sobre as revoltas, Bianca, é difícil a gente mencionar uma revolta que não seja importante durante esse momento, tá? Mas vamos tentar separar algumas aí mais importantes, pensando na avaliação de vocês. A Guerra de Canudos, a da Chibata também eu acho significativa, mas mais significativa
que a chibata, a revolta da vacina também foi muito importante. Então, se eu tivesse que eleger aí uns 3 movimentos, eu botaria Guerra de Canudos, revolta da vacina e, aproveitando o colega, a revolta da chibata, tá bom? Essas seriam as 3 mais importantes aí para a prova de vocês, tá bom? Eu vou colocar agora umas atividades, são 5 questõezinhas, né? Faltam só 5 minutinhos para terminar essa aula. Eu acredito, inclusive, que vocês consigam fazer, né, antes do horário que eu combinei. Mas como eu combinei às 18, eu vou manter às 18 para vocês. Às 18 eu fecho o formulário, tá bom? Lembrando que terminou de responder e enviou o formulário, você já consegue o feedback para saber quantas questões você acertou e quais questões você errou, onde você errou, até para você poder dar uma revisada para a prova, tá? Semana que vem nós vamos ter a nossa primeira aula normal, tá? Eu vou aproveitar, vou tirar dúvidas, beleza? Vou tentar analisar com vocês algumas atividades que vocês fizeram aí conosco durante essa fase aí de isolamento aí dessas videoaulas, né, do Google Formulário. Vou tentar avaliar algumas dessas questões, as que vocês mais erraram, vou tentar explicar essas questões. E aí na segunda e na terceira aula de vocês, né, comigo estou dizendo, né, no caso de vocês é a terceira e a quinta aula, né, nós vamos fazer as provas. Vocês vão entrar na sala, eu vou colocar o link, respondeu, terminou, tá liberado aí para poder descansar e se preparar para a próxima prova, tá bom? Alguma outra dúvida, meus lindos? Bianca, solucionei a sua dúvida, assim, do que eu acredito ser mais importante entre essas revoltas? Beleza. Então eu vou fechar o meu áudio aqui nesses últimos 3 minutos. Se tiver dúvida, pode colocar aqui no chat ou abrir o microfone e perguntar. Façam essa atividade, façam com calma, façam com atenção. O que vocês não souberem responder na hora, aproveita e pesquisa, lê, estuda sobre esse assunto, sobre o que vocês têm dúvida. Porque no dia da prova vai ser o seguinte. Eu vou dar 3 minutos e 30 segundos por questão. Então, se a prova tiver 5 questões, né, arredondando, eu vou dar 18 minutos para vocês cronometrados. Coloquei o link, 18 minutos. Terminou os 18 minutos, eu vou fechar o link. Entendeu? Então, eu preciso, né, que no dia vocês estejam focados aí nas nossas atividades, tá bom? E para evitar também, né, algumas outras situações. Beleza? Então, eu vou fechar o microfone aqui e vocês vão responder na atividade por enquanto. Obrigado, tá bom?
E aí, jovens, eu vou estar encerrando então a nossa sessão, a nossa aula aqui, tá? A nossa reunião. Obrigado, bom final de semana para vocês. Boa semana de prova semana que vem, tá? Tenham tranquilidade, não fiquem desesperados, façam tudo com calma, tá bom? Mantenham-se isolados, cuidando de vocês e dos seus, tá? E até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Falou, um abraço.